Fala pesada, bem-vindo ao canal do Bronco, esse que vos fala e o vídeo de hoje é dia de receita. Se liga na vinheta que hoje o bagulho tá bem legal. Então pesada, primeiro de tudo, vai lá na nossa página do Facebook e deixa o seu curtir. Segue a gente também no Instagram para acompanhar as doideiras que a gente solta e não vem aqui pro canal, e também os spoilers. Já deixa aquele joinha maroto nesse vídeo para deixar ele relevante dentro do YouTube. E se é a primeira vez que você passeia aqui pelo canal, já se inscreve, já clica naquele botão do sininho para receber os avisos quando tiver vídeo novo. Já dá um look também nos apoiadores do canal. Panela inox é a Marcelo Matev, o Salim despacha para qualquer lugar. Levedura, dá oportunidade aí para Estilab, tá com uma linha bacana, tá entregando em boa parte do país e ajuda a gente a desenvolver mais uma opção de levedura aí no mercado brasileiro. Empresa brasileira, empresa nacional, vamos apoiar. Moedor de rolo em inox é 10.000, Bril Brasil, o melhor. Envase contra pressão, não pense duas vezes, é Sheriff's Beer. Thiago Lira, também o melhor envasador em contrapressão para você homebrewer. E já aproveita, vai lá no homebrewer.com.br e vê o que os caras têm de novidade lá, principalmente as coisas do Funk BJCP Brotherhood. A receita de hoje é uma Dry Stout. Bem, eu já fiz outras receitas de Dry Stout, as minhas duas últimas, sem sombra de dúvida, são as melhores. Tem uma leve diferença uma da outra, os cards de ambas estão aqui em cima. A diferença de uma para a outra está nas escolhas dos maltes torrados e nas proporções. E como resultado final, eu penso que as duas estão muito legais, na minha opinião estão bastante tops, mas uma é melhor para ser bebida fresca, onde as notas de torrado e café estão aparecendo com muito mais frescor e qualidade. Essa é minha penúltima Dry Stout. A última Dry Stout, eu acho que ela ficou mais bacana com o tempo. Então, à medida que ela foi envelhecendo, depois de 3, 4 semanas, ela ficou bem superior à penúltima. Então, aí é questão de gosto. Se você quer uma cerveja para você fazer e beber, logo em seguida, a penúltima. Se você quer uma cerveja para você bebendo devagar e não está preocupado quando que ela vai acabar, fica com a última. O vídeo receita de hoje vai ter um formato um pouco diferente. Fazia tempo que eu queria gravar um vídeo desse jeitão, que é o seguinte, uma receita que não deu muito certo. E aí eu gostaria justamente de falar desses problemas, porque a galera acha que a gente não faz cerveja mais ou menos. Não, a gente faz também. Então esse é o papel do canal, não só mostrar quando as coisas dão certo, mas também quando as coisas dão errado. Vou tentar dissecar os problemas para vocês entenderem e não cometer os mesmos erros que eu cometi aqui nessa. Vamos para a receita de hoje então. Grãos, só usei Burke Malt. 82 a 83% de Malt Pale Ale, 6,5% de Cara 50, o equivalente a ele é o Cara Red. E aí a gente foi para os torrados. Malte chocolate também próximo de 6,5%. Até aí tudo no mexinho. E por fim, 5,1% de malte black. Esse, como é aquele torrado forte, que causa um pouco daquele amargor, um pouco adstringente, a gente jogou no mash out. Lupulagem de amargor e um pouco de sabor e aroma, tudo no Northern Brewer. Levedura, aqui a gente usou Estilab. Essa é uma receita que eu usei muito ao longo do USB da Bio 4 e foi a levedura que deu os melhores resultados para mim. Então dentro dessa linha da Estilab eu também vou usar a mesma cepa que é a Long do USB, porque atenua legal, entrega um leve frutado para cerveja. Perfil da água, aqui a gente mexeu bastante e manteve o mesmo perfil das receitas anteriores de Dry Stout, para privilegiar e aparecer bastante os torrados. Então é uma água rica em carbonatos. Então eu mexi bastante no cálcio, corrigi o magnésio, dei uma mexidinha no sódio também, mexi no cloreto e no sulfato, a relação de ambos privilegiando um pouco o amargor, logo o sulfato, e aí a gente investiu nos carbonatos. Para essa receita a gente usou então os seguintes sais: sulfato de magnésio, cloreto de cálcio, carbonato de cálcio e bicarbonato de sódio. Descrita a receita. Como essa é uma cerveja que não ficou tão legal para o meu paladar, então eu não vou nem mostrar a mostura. Vou começar bebendo ela
e a gente vai conversando para ir detalhando o que aconteceu que eu não curti muito nela. Então a formação de espuma tá legal, a cor tá bacana, rubi dentro do padrão que eu queria, a formação de espuma joinha. Antes de falar da cerveja, vamos falar um pouco da levedura da Estilab. Quando eu anunciei a parceria, eu recebi alguns feedbacks, a galera já conversava comigo antes perguntando, então eu meio que fiz um resumo da opinião da turma para a gente abordar aqui. Focando nos problemas que a galera me relata. Basicamente são três. A lag time um pouco maior do que o normal, a demora para atenuação e um suposto sabor de fermento na cerveja. Esses são os três problemas mais frequentes que chegaram para mim. E eu vou abordar esses três aqui no vídeo de hoje. Tomar mais um pouquinho. A primeira coisa que eu também notei de diferente da Estilab, que o fabricante orienta, é a forma de fermentação. Então a orientação é, você inocula, mantém a temperatura um pouco mais alta, perto de uns 25 graus, na lag time, e aí você vai monitorando, começou a fermentação, você baixa a temperatura para a tua temperatura de fermentação. E aí o processo continua normalmente. Isso, de forma bastante sucinta, é a recomendação da Estilab. Como que é o meu método de fermentação para absolutamente tudo? Eu inoculo entre 35 e 30 graus, faço starter para tudo, absolutamente tudo mesmo, inoculei a levedura, jogo para a geladeira já vai estar lá setada para a minha temperatura de fermentação e eu deixo que a própria geladeira por si só vai baixando a temperatura do mosto até aquele de fermentação. Os meus fermentadores têm poço térmico, então eu controlo a temperatura da geladeira pela temperatura do mosto. E um detalhe importante, a questão do starter. O starter, quando eu vou fazer ele, eu calculo o número de células viáveis. Vou deixar um card também aqui em cima, porque tem um vídeo que eu falo sobre isso, que eu acho super importante, e não é um dos meus vídeos mais vistos, porque, enfim, não sei, não vou entrar na discussão, né? Porque essas coisas dá trabalho, calcular e tal, a galera gosta daquele negócio de, quantos pacotinhos? Mas, enfim, não é muito o que eu recomendo calcular. Então eu calculo, faço o starter para tudo. Como eu disse, mesmo que não precise. Não vou explicar os porquês desse meu método, porque eu estou roteirizando aí um vídeo que eu vou falar só disso, justificando tudo isso. Então antes que alguém diga, Branco, mas dá problema inocular a levedura tão alto. Não vou discutir, beleza? O que eu tenho para dizer é o seguinte, eu acho que eu já tenho tempo suficiente para saber se uma cerveja tem problema ou não de fermentação. E assim, quem bebe as minhas cervejas, se tem uma coisa que não relata é problema com fermentação. A gente pode errar outras coisas, mas nesse ponto ainda ninguém apontou o dedo para mim. Então mesmo inoculando em temperaturas um pouco mais altas, eu sei o que eu estou fazendo, porque todo o meu processo é extremamente controlado e calculado. Eu sei o que acontece no passo a passo daquilo que eu estou fazendo. E quando eu jogo esse mosto lá para a geladeira setado, e aí eu deixo a geladeira fazer o trabalho dela, eu meio que medi aí que entre 10 e 12 horas o mosto já está em temperatura de fermentação e a fermentação inclusive já começou. Daí para frente as coisas estão funcionando e eu já não me preocupo mais. Vou tomar mais um pouquinho aqui, molhar o bico. Na receita de hoje, como é a primeira vez que eu usei a Estilab, eu adotei uns procedimentos diferentes. Bracei, peguei o mosto e dividi em duas partes. Uma parte eu usei a London SB, conforme eu já justifiquei, e a outra parte eu usei uma outra levedura da Estilab, que é a Irish Ale, ou Irish Ale. A parte que eu usei a London SB, eu usei o procedimento que eu estou acostumado, de fazer o starter e inocular a levedura no mosto, na temperatura que eu também estou habituado. Na que eu usei a Irish Ale, eu joguei direto a levedura, sem starter, calculei obviamente o número de células viáveis, joguei um pitch rate para cima pra caramba, então um overpitch, para eu não ter problema com fermentação, e aí eu segui também parte do meu procedimento, que foi jogar a levedura, colocar na geladeira que eu estou acostumado e ver se ela ia começar a fermentar. O único procedimento que eu não segui da Estilab
em nenhum dos lotes, deixar a temperatura um pouco mais alta, monitorar, começou a fermentar, baixou. Não, eu fiz dentro daquilo que eu estava acostumado. O que aconteceu durante o processo? Eu percebi que aquela que eu usei o starter, ela demorou um pouco mais do que o normal para começar a atenuar, ou seja, uma lag time um pouco maior. Mas não foi nada de causar pânico. Terminou a lag time, começou a fermentação e atenuou tudo que estava previsto. Aqui eu não startei, a que estava com a Irish, essa me deu um pouquinho de trabalho. Essa lag time foi bastante longa, aí eu tive que pegar e erguer um pouco mais a temperatura para ela começar a fermentação, aí baixei para a temperatura de fermentação e aí ela seguiu até o final. Detalhe, ainda não vou formar nenhuma opinião com relação à levedura porque aconteceu um pequeno problema. Quando a galera mandou para mim as leveduras, tivemos aí problema com o correio e tal. Essa levedura ficou pelo menos uns 10 dias parada em algum lugar do correio, porque eles também mandaram essa levedura para lugar errado, então ela girou bastante. E a gente não sabe em quais condições essas leveduras estavam armazenadas. Por isso até que eu fiz um overpitch para tentar salvar o máximo possível de célula viável e não ter problema com fermentação. Mas o fato é que aconteceu isso. Com o starter demorou um pouco a lag time, nada preocupante, fermentou legal. A que estava sem starter, a lag time foi bem grande, precisei aumentar a temperatura para ela começou a fermentar, baixei para a temperatura de fermentação e aí ela foi até o final, deu um pouquinho mais de trabalho. Dito isso, eu estou com outras receitas aí programadas para usar este lab, aí a gente vai variar um pouco os experimentos, deixar um pouco mais controlado, testar outras variáveis e a gente vai dando informação para vocês. Se vocês tiverem alguma informação que também ajude a direcionar os experimentos com a levedura da Estilab, deixa aqui nos comentários para a gente pegar e deixar isso bem legal para vocês. Bem, então parte dos problemas que a galera já relatou, eu também já falei para vocês, porque eu enfrentei algumas delas, que é um lag time um pouco demorado, a atenuação também demorou um pouquinho, mas no meu caso eu não vou atribuir isso à levedura porque eu não tenho certeza que é levedura. Pode ter sido o correio. A questão do gosto de fermento que a galera fala, comigo não aparece. Não, ó, zerado mesmo. A única coisa do sensorial que eu tô percebendo diferente, essa é a que está com o lombo USB e aconteceu na que estava com a Irish também, é que eu tô notando uma leve acidez um pouco maior, né? Então isso também não vou atribuir à levedura, porque pode estar associado ao transporte delas pelo correio. Mas eu percebi nos dois lotes essa acidez um pouco acima do normal. E não é algo que eu desejo, pelo menos para esse tipo de receita. Da levedura eu acho que é isso. Espero que eu não tenha deixado de falar nada nesse primeiro momento. Se ficou alguma dúvida, também deixa nos comentários. E agora vamos abordar a receita propriamente dita. A cor tá legal, a espuma tá legal também. Bastante coisa me incomodou nela. Primeiro, eu preciso deixar claro que não tá uma receita ruim. Tá uma receita de legal para mais ou menos. Mas como é um estilo que eu curto bastante, eu estou acostumado a fazer, o meu nível de exigência com ela é bem lá em cima mesmo. Então eu não peso a mão para criticar uma dry stout. Uma coisa que me incomodou bastante nela é as notas de torrado. Sem complexidade alguma, se confunde muito uma coisa com a outra, não está separada as notas ali de café. Tá com um amargor chato, e esse amargor chato, pela minha pouca experiência, é dos maltes torrados, então eu provavelmente vou ter que ajustar essa receita. Os maltes torrados, se eu quiser usar o Brut Malt, então vou ter que ajustar, possivelmente diminuir o malte chocolate e também o malte black, para reduzir um pouco esse amargor chato. O corpo tá uma cerveja bastante seca, como deveria ter ficado, mas o desafio da Dry Stout, que é algo difícil de fazer, é você deixar ela seca, mas você maquiar ela para ter um pouco de sensação de corpo. Aqui geralmente a gente usa malte caramelo. Eu usei uma proporção que eu estava acostumado e aqui não deu muito bom não, ela secou demais, até um tanto quanto aguado. Então é outro problema que eu não curti muito nessa receita. O amargor do lúpulo tá numa pegada bem bacana, mas com a astringênciazinha do torrado desequilibrou
bastante. A espuma está persistente, está bem jóia, então acertei para variar. Qual é a minha ideia então para ajustar essa receita? Manter a mesma proporção de malte pale ale da Burt, aumentar ou manter a proporção de cara 50, incluir um outro malte caramelo aqui, um equivalente ao especial B, para dar um pouquinho mais de sensação de corpo e dulçor nessa cerveja e também ganhar em cor para eu poder diminuir os maltes chocolate e o malte black, ganhando assim uma complexidade nas notas torradas, deixando a cerveja bem mais harmônica e tentando desaparecer com esse amargorzinho chato do malte torrado. Bem, eu acho que é isso. Resenha longa para uma cerveja. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu particularmente estou contente de poder mostrar aqui uma cerveja minha que o resultado ficou muito aquém do que eu queria, justamente para a galera ver que problemas acontecem, é normal. O importante é a gente não se desesperar com eles. Aconteceu o problema, tentar entender o porquê que ele aconteceu para tentar melhorar numa receita futura. E, como eu sempre digo, um lema que eu carrego, por mais que a gente fale, a cerveja ainda vai ficar bebível e vai ficar bem melhor do que muitas daquelas que a gente compra. É isso, deixa um comentário nesse vídeo, acompanhe os vídeos anteriores aí e a gente se encontra numa próxima saga. Uou, é tudo. Tchau, galera!